Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Edson Botelho. Sejam todos bem-vindos ao nosso portal, o Portal da Língua Portuguesa, destinado a você que não tem muito tempo para frequentar um curso preparatório para concursos públicos e vestibular. Meu principal objetivo é levar a vocês conhecimento, um conhecimento prático, um conhecimento usual, para que você consiga vencer nas suas provas. E nós temos no nosso portal várias ideias que vão ajudar você, e hoje eu vou falar um pouco sobre leitura, interpretação e compreensão de textos. Nós percebemos hoje que a maioria das provas de concursos públicos e vestibulares, a questão do texto ainda assusta um pouco os alunos. Então, nós vamos desmistificar esta ideia e transformar o texto em algo agradável para vocês. Só que antes de entrarmos profundamente no assunto, nós precisamos entender o que é um texto. Esse é o nosso objetivo de hoje. Um texto, na realidade, é uma ideia. Você que está me assistindo não está vendo o que eu estou falando. Você não consegue ver o que eu estou pensando. Para que isso aconteça, eu concretizo em um texto. Então, eu posso muito bem dizer para vocês que texto é a ideia de um autor. Eu tive uma ideia e traduzo para vocês. Nós temos uma escritora muito famosa chamada Dileta Martins, autora do livro Português Instrumental, que ela tem um conceito de texto que eu sempre gostei. Ela fala que texto é uma unidade de sentido que possui uma função comunicativa reconhecida e reconhecível por você, leitor. Vamos traduzir isso um pouco? Texto é uma unidade de sentido. Isso é extremamente importante para aqueles que estão começando ao trabalho de leitura de textos. Quando você estiver lendo procure ler na sua totalidade. A primeira leitura é sempre a leitura feita de ponta a ponta. Nunca queira dividir na primeira leitura um texto em parágrafos, porque caso contrário, não entenderá a ideia. Então, leia o texto da primeira à última linha sem interrupção, porque texto é uma unidade de sentido, que possui uma função comunicativa. O que é comunicação? É quando eu falo, você entende. Você fala, eu entendo. Então, havendo isso, há comunicação. E reconhecida, por que reconhecida? Porque o texto está em língua portuguesa. Se eu colocar um texto em nossas telas em francês, em árabe, alguns vão conseguir reconhecer, outros não. E reconhecível porque você é capaz de trabalhar neste texto as estruturas, as funções sintáticas, os estratos semânticos. Então, quando você consegue fazer isso, o texto se torna reconhecível por você. As qualidades básicas de um texto que nós iremos trabalhar ao longo do processo devem ser exploradas, como é o caso da estrutura, do conteúdo. Vamos explorar também coesão textual, coerência textual, concisão. Vamos ver o que cada uma dessas coisas funciona, ou podemos conceituá-las. Coesão textual nada mais é do que a articulação gramatical entre os elementos de um texto, entre as partes de um texto. Na coesão, nós vamos estudar como ligar essas estruturas, ligar essas orações. Já a coerência, ela está muito voltada para a articulação bem feita entre os elementos de um texto. Se você quiser saber bem o que é coerência, coerência é lógica. Então eu pergunto a vocês, quando os senhores mandam um e-mail, uma mensagem para alguém, a pessoa entende o que você escreveu? Se a resposta for positiva, você é coerente, seu texto é coerente. Já a concisão textual é a síntese. Você deve observar que um texto ele deve conter apenas o necessário, as partes principais de um texto. Muitas pessoas não têm tempo a perder lendo informações que não são importantes. Então, o ideal de um texto é a concisão, a síntese dele. Eu vou dar exemplo de um texto para vocês, para que a gente possa analisar e ver se realmente é um texto ou não. Então, de olho na tela. As leis contra a pirataria em nossa sociedade precisam ser modificadas, visto que o governador de nossa cidade viajou para Salvador porque meu gatinho foi atropelado pelo meu melhor amigo. Toda essa violência é consequência da baixa autoestima do brasileiro.
Você deve ter achado estranho esse texto, não é? Primeiro de tudo, o que as leis contra a pirataria têm a ver com a viagem do governador e o atropelamento do meu gatinho, né? Mas vamos voltar a esse texto e ver um pouco da gramática desse texto. De olho na tela? As leis contra a pirataria em nossa sociedade precisam ser modificadas. Observe que nós temos conteúdo sintático para ser analisado. Quem precisa ser modificado? As leis contra a pirataria. Esse é o sujeito da oração. Observem a sequência, visto que, dando ideia de causa, visto que o governador de nossa cidade viajou para Salvador. Porque, também dando ideia de causa, meu gatinho foi atropelado pelo meu melhor amigo. Pelo meu melhor amigo é o agente da passiva, pois a estrutura foi atropelado está na voz passiva. Se você percebeu bem, nós temos um conteúdo sintático para ser analisado e você observou bem que a concordância verbal e nominal estão muito bem feitas. As leis contra a pirataria em nossa sociedade as leis precisam, concordância nominal modificadas, as leis modificadas. Ou seja, o conteúdo gramatical está muito bem aplicado. Todavia, ele não é um texto. Sabem por quê? Porque não passou uma mensagem para você. Então, antes de mais nada, o texto é isso. Ele deve transmitir uma ideia, uma mensagem para vocês. Vou dar um outro exemplo de um outro texto para vocês, também muito bem feito, mas vamos ver a qualidade desse texto. De olho na tela. O quarto espelha as características de seu dono. Um esportista que adorava a vida ao ar livre e não tinha o menor gosto pelas atividades intelectuais. Por toda parte havia sinais disso. Raquete de tênis, prancha de surf, equipamento de alpinismo, skate, um tabuleiro de xadrez com peças arrumadas sobre uma mesinha, as obras completas de Machado de Assis. Senhores, prestem bem atenção. Se o nosso sujeito não apresenta menor gosto pelas atividades intelectuais, gosta de vida ao ar livre, gosta de esportes, como é que ele possui as obras completas de Machado de Assis? Então, o que você percebeu foi uma incoerência textual. As ideias que ele quis mostrar não se assemelham, porque se o quarto do nosso jovem, do nosso sujeito, espelha a vida deste sujeito, que gosta de tudo ao ar livre, gosta de esportes e não tem o menor gosto por atividades intelectuais, ele não poderia ter as obras completas de Machado de Assis, certo? Muito bem. Dentro da dinâmica do texto, é importante você memorizar duas palavras: interpretação e compreensão. Muitas pessoas confundem, mas a interpretação, ela é a parte do seu estudo onde você vai entender a ideia geral do autor. Eu não gosto de dar muitos conceitos, eu gosto mais de pela parte prática, né? Então, interpretação é quando você lê um texto e é capaz de contar a história. Você assistiu a um filme e é capaz de contá-lo de forma resumidamente para um colega seu. Você escutou uma música, de repente, e saiu cantarolando, pelo menos o refrão. Então, a interpretação está aí. Você assistiu a um documentário e gostou e resolveu contar para um colega de vocês. Isso é interpretação. Já a compreensão é um detalhamento do texto. Na compreensão, eu vou querer saber as funções sintáticas de determinadas palavras, as relações que as palavras exercem, os elementos coesivos, se aquele conectivo está dando ideia de causa, explicação, causa, consequência, tempo, finalidade. A compreensão passa a ser um detalhamento do nosso texto. E para encerrar, eu gostaria que vocês, que eu vou falar isso em todos os módulos, que você tirasse uma ideia negativa que é implantada na cabecinha de vocês. Muito cuidado, texto não se interpreta do jeito que você acha que deve ser. A interpretação não depende de cada um. Você vai ler um texto e vai tentar buscar a ideia do autor. No começo, isso é um pouco complicado. Mas eu vou dar uma dica para vocês e um exercício para você começar a fazer em casa. Pegue jornais, porque o jornal apresenta uma linguagem bem acessível a todos. Leia pequenas reportagens e utilize técnicas do lead jornalísticos, que nós vamos fazer isso no próximo módulo.
Você fará 5 perguntas para o jornal, para a reportagem que você leu, que são os nossos 5 leads jornalísticos, né? O que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu e por que aconteceu. Isso é um passo para a interpretação bem-sucedida. Requer um pouco de paciência, um pouco de tempo, mas se você dedicar 5 minutos por dia para fazer esse exercício, você vai ter um bom resultado. No nosso próximo módulo, que estará disponível no nosso site, no nosso portal da língua portuguesa, nós iremos falar de tipologia textual e classificação dos nossos textos. Sucesso a todos vocês!